Olá, tudo bem? Meu nome é Kelson, sou professor de Física e a aula de hoje é sobre lançamento horizontal. Uma aula que é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Vamos lá? Olha só, vamos lá, vamos continuar aqui, lançamento horizontal. Gente, observa o seguinte, ó, lançamento horizontal é um assunto tranquilo, né? Até porque esse assunto contém características de movimento que nós já estudamos, ok? Então é um assunto tranquilo. O que é o lançamento horizontal, tá certo? O lançamento horizontal, gente, na verdade, é o resultado, né, da combinação de dois movimentos, né, que ocorre de forma simultânea, né, e são totalmente independentes. Professor, que movimento é esse? O movimento uniforme, que acontece na horizontal, e o movimento uniformemente variado, que ocorre na vertical, tá ok? Então, o lançamento horizontal é a combinação desses dois movimentos. Repetindo, que ocorre de forma simultânea e são totalmente independentes, tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar sequência aí. Observe aqui esse slide aqui, gente, atenção, ó, eu vou citar aqui algumas características importantes, né, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o lançamento horizontal. Observe essa figura aqui, ó, tá certo? Um objeto é lançado horizontalmente aqui, com a velocidade V0. Esse objeto se encontra a uma altura aqui, ó, do solo, por exemplo, né? Aqui, vamos representar o solo aqui, ó, que seria o meu referencial, aqui seria o solo, tudo bem? Tá certo? Um objeto é lançado com a velocidade V0, o objeto se encontra a uma altura em relação ao solo. Certo? O objeto vai descrever uma trajetória parabólica, ou seja, um arco de parábola, né? Vai ser um arco de parábola. Nas questões, né, nesse assunto, vamos desprezar completamente o que? A resistência do ar. E claro, quando esse objeto é lançado, ele vai ser atraído, né, para baixo com a força da gravidade. Né? Eu já falei sobre isso lá em queda livre, lembra disso? Ok? Então, atenção, ó. Então aqui vai ter uma aceleração da gravidade. Né, que nós iremos considerar o quê? Constante. Então, inicialmente, observa aqui algumas características importantes, algumas informações importantes. Ó, direção da velocidade de lançamento vai ser horizontal, ok? Daí o nome do assunto, ó, lançamento horizontal. Ponto de lançamento, né? A uma altura qualquer da superfície. Pode ser o solo, por exemplo, referencial, ok? Aceleração da gravidade, vamos considerar aceleração constante. Outra informação, resistência do ar, vamos desprezar a resistência do ar, ok? Então, inicialmente, nós temos essas informações aí. Próximo. Observe o seguinte, ó, vamos reforçar, né, com mais algumas coisas o que eu acabei de falar. Preste atenção direitinho, tá certo? Ó. Observe essa imagem aqui, ó. Ok? De novo, ó, o objeto lançado com velocidade inicial V0, essa aqui é a componente horizontal da velocidade. Vale lembrar vocês, né, que inicialmente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, não tem componente vertical da velocidade, tá certo? A componente vertical da velocidade nesse ponto aqui inicial, ó, é zero, tá ok? O objeto é lançado de uma altura h em relação ao solo, tá ok? O objeto atinge o solo a uma distância d, essa distância d é chamada de alcance horizontal, né? Pô, você pode encontrar representado pela letra D ou pela letra A lá nos livros didáticos, não tem problema. Então, isso aqui, ó, representa o quê? Representa o alcance, representa o alcance horizontal, tudo bem? Agora, observa uma coisa importante aqui, gente, atenção, ó. Quando esse objeto é lançado horizontalmente, você concorda comigo que o objeto, ó, está se deslocando para a direita e, ao mesmo tempo, sendo atraído para baixo? Percebe isso? Exatamente isso, ó. Porque quando o objeto é lançado horizontalmente, ele fica submetido a dois movimentos, né? Um movimento que é na horizontal, um movimento uniforme, e um movimento na vertical, que é um movimento uniformemente variado. Tudo bem? Agora vamos falar isoladamente de cada um desses movimentos. Vamos falar primeiro do movimento uniforme, ok? Observe aqui, ó, movimento horizontal.
Chamo de movimento uniforme. Qual é a aceleração? Zero. Se a aceleração é zero, gente, preste atenção uma coisa, ó. A velocidade na horizontal, ela vai ser o quê? Constante. A velocidade na horizontal, ela vai ser constante, já que o movimento é uniforme. A aceleração é zero. Tá ok? Observa aqui na figura, olha só. Nós temos aqui a componente horizontal da velocidade, chamei de V0. Então, nesse ponto aqui, ó, a componente horizontal também tem o mesmo valor, V0. Nesse ponto aqui também, ó, a componente horizontal também é V0, ou seja, possui a mesma velocidade na horizontal. Isso acontece porque o movimento é uniforme. Agora, vamos analisar com números. Imagine que essa velocidade aqui, ó, fosse, por exemplo, 5 metros por segundo. Só um exemplo aqui, ó. Nesse ponto, né, aqui também, ó, seria 5 metros por segundo. A componente horizontal não vai mudar. Nesse ponto aqui também seria o quê? 5 metros por segundo, ó. A componente horizontal da velocidade não muda. Ok? Entendeu aí? Professor, e na vertical acontece a mesma coisa? Não, na vertical não acontece a mesma coisa. Na vertical tem aceleração, gente. É aceleração de quê? Da gravidade. Então, se tem aceleração, a velocidade não vai permanecer constante. A velocidade vai variar com o tempo. De que maneira? Observa aqui, olha só. Nesse ponto aqui, a componente vertical da velocidade é zero. Ok? Inicialmente só tem componente horizontal. Ok? Agora, olha só. Depois de um certo tempinho aqui passado, nós temos aqui uma componente horizontal da velocidade, né? Chamei de VY. Nesse ponto aqui, ó, quando o objeto chegou ao solo aqui, ó, eu tenho outra componente vertical da velocidade. Essa velocidade aqui, ó, é diferente dessa. Por que é diferente dessa? Porque na vertical eu tenho um movimento o quê? Uniformemente variado. Observa aqui, ó. Movimento vertical é que tipo de movimento? Movimento uniformemente variado. Tem aceleração? Tem. Qual é o nome dessa aceleração? Aceleração da gravidade. Lembra que nós vimos lá em queda livre, né? Que nós aproximamos esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos usar o mesmo valor. Ok? Uma coisa importante aqui, ó, se tem aceleração, a velocidade, né? A velocidade aqui, ó, é variável. A velocidade aqui, ela varia com o tempo. Ela é variável. Tá ok? Agora observa o seguinte, ó, mais uma vez aqui, né, para que você compreenda muito bem essa parte aqui, ó. Então, o lançamento horizontal é a combinação desses dois movimentos, que ocorre de forma independente e de forma simultânea. Entenderam aí? Você vê que as informações, né, essas informações desses movimentos, nós já trabalhamos em aulas anteriores. Tudo bem? Então, vamos dar sequência aí, vamos lá. Dando sequência aqui, né, ao estudo do lançamento horizontal, vamos falar agora sobre as fórmulas que nós iremos usar. Observa o seguinte aqui, gente, olha só. Nós temos aqui movimento uniforme, né? Nós temos essa equação. Lembra que essa equação nós já utilizamos lá no movimento uniforme. Lembra daquela equação velocidade, distância sobre tempo? É exatamente essa equação aqui, gente, né? Nós já conhecemos, nós já trabalhamos com essa equação, né? D, distância, aqui é o alcance horizontal, ok? Vx é aquela velocidade inicial de lançamento. E esse T é o tempo que o objeto demora para chegar até o solo, que eu chamo isso de tempo de queda. Então, essa equação aqui nós já conhecemos bastante essa equação. Já trabalhamos com ela. Professor, e no movimento uniformemente variado? Estão lembrados dessas equações aqui? Que nós já trabalhamos essas equações lá na queda livre, são as mesmas equações, gente. É porque na vertical acontece, na verdade, é uma queda livre. Então é por isso que as equações que nós vamos utilizar também são as equações que foram utilizadas, né, na queda livre. Que equações são essas? Vamos lá. V, Y, né? G vezes T, essa equação nós já utilizamos, né? Gravidade vezes o tempo. Essa equaçãozinha aqui, ó, é a equação de Torricelli. Nós também já utilizamos, né? VY ao quadrado, né? 2 vezes G vezes H, vezes a gravidade vezes a altura.
tudo bem? Equaçãozinha de Torricelli. E a equação da altura, né? A altura é igual a gt ao quadrado sobre 2. Lembra que nós fizemos isso lá na queda livre, né? O g vale quanto? 10. Então, 10 sobre 2. Então, aqui eu posso colocar, em vez de g sobre 2, eu posso colocar assim, ó, 10 sobre 2, que é 5. Então, eu posso representar assim, ou eu posso representar assim, ó. H é igual a 5 vezes t ao quadrado, ok? Agora eu só posso colocar o 5 aqui, né? Porque é a gravidade da Terra. Se fosse um outro planeta, por exemplo, Júpiter, eu não poderia colocar 5 aqui não, seria um outro valor, tudo bem? Entenderam aí? Vamos dar sequência à nossa aula aí, vamos lá. Agora vamos mostrar um exemplo, né? Como é que eu posso usar essas equações? Então, observe esse exemplo aqui, porque vocês irão fazer em casa outras atividades baseadas nesse exemplo. Então, vamos ler com atenção aqui e tirar as informações. Olha só. Exemplo 1. Numa região onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, uma partícula é lançada horizontalmente de um ponto situado a 80 metros de altura, com velocidade 30 metros por segundo. Como ilustra a figura, está aqui a figurinha, ó. Considere desprezível a resistência do ar. Então, observa aqui a figura, tá certo? Lê com atenção, né? Observar a figura. O que é que está se perguntando aqui? Duas perguntas básicas, preste atenção, olha só. Primeira, depois de quanto tempo a partícula chega ao solo? Olha, ela foi lançada aqui, ó, com uma velocidade de 30 metros por segundo, ok? Então, essa partícula aqui, ó, sim, a uma altura de 80 metros, essa partícula vai demorar quanto tempo para chegar até o solo? É exatamente isso que nós iremos calcular agora, tá ok? Próximo slide aí, vamos lá. Observa o seguinte, ó, nós temos aí algumas informações, eu vou repetir aqui as informações, ó, a velocidade inicial de lançamento, 30 metros por segundo, 30 metros por segundo. A altura que o objeto foi lançado, o objeto estava a 80 metros de altura. A aceleração da gravidade, eu já sei que é 10, né? Nós aproximamos sempre para 10 metros por segundo ao quadrado. Observei que as unidades todas são compatíveis, né? Ó, todas pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, então não preciso fazer nenhuma modificação, eu preciso ficar atento a isso, né? Agora, observe o seguinte, ó, como é que eu calculo agora, né, o tempo de queda, o tempo que o objeto demorou até chegar ao solo? Pronto. Com essas informações aqui, qual é a equação que eu vou usar? Vou usar, gente, a equação da altura aqui, ó. A altura é igual a, já vou usar aquela simplificada, 5t ao quadrado. Esse t aqui eu vou chamar de tempo de queda, ok? Então eu tenho h, posso encontrar facilmente o tempo de queda. Vamos fazer isso? Vamos lá. Onde tiver h, eu vou colocar 80. Então 80 é igual, ó, repete esse termo aqui, ó, 5t ao quadrado, tempo de queda ao quadrado. Vamos isolar esse termo aqui, ó, tempo de queda ao quadrado, tempo de queda ao quadrado, isso aqui vai ser igual a quem? A 80 dividido por 5. Então, o tempo de queda ao quadrado vai ser igual a... Quanto é 80 sobre 5? 16. 80 sobre 5 é 16. Como está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó. Tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 16. E aqui fica fácil, né? Ó. Aqui fica fácil. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é igual a 4. 4 segundos foi o tempo que o objeto demorou até chegar ao solo. Tudo bem? Entenderam aí? Vamos para o próximo exemplo aí. Vamos lá. Então, vamos dar sequência aí. Olha só, letra B, né? Calcule a distância D assinalada na figura. A distância D que ele quer é o alcance horizontal. Então, como é que nós iremos fazer para calcular o alcance horizontal? É bem simples também, gente. Preste atenção aqui, ó. Eu já tenho essas informações aqui, ó. Já tenho a velocidade, tenho a altura, tenho a aceleração da gravidade. Já encontrei o tempo de queda na letra A, né? Eu encontrei o tempo de queda, então eu vou usar isso aqui. Qual é a equação que eu vou usar? Isso aqui, ó. O alcance horizontal vai ser igual a V, tá certo? Vezes o tempo de queda.
a componente horizontal da velocidade, para chamar de V0, que é o Vx, vezes o tempo de queda. Então, observa o seguinte, ó, a distância d. Quem é essa velocidade? Está aqui, ó, 30 metros por segundo, né? Esse Vx aqui é o V0. Então, a velocidade é 30 metros por segundo, ó, 30 metros por segundo, vezes... Quem é o tempo de queda? Eu já encontrei o tempo de queda na letra A, que foi quanto? 4 segundos. Então, vezes 4 segundos. O que é que eu faço aqui agora, gente? Eu posso simplificar isso aqui? Eu posso simplificar? Posso, não é? Eu posso cortar esse segundo aqui, ó, com esse segundo aqui, ó. Segundo com segundo você corta, você cancela, né? Então, ficou o que aqui? D é igual a 30 vezes 4, 120. 120 o quê? Metros. Então, a resposta é igual a 120 metros. O alcance horizontal é igual a 120 metros, ok? Então, por hoje é só. Vocês, alunos, continuem estudando e até a próxima aula.